Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus. Eu quero deixar, meus irmãos, uma passagem da Bíblia, uma palavra do Senhor para cada um de nós nessa tarde. Estou aqui no monte, estava aqui fazendo um instante de oração e eu senti de deixar uma palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4. Uma passagem bem conhecida, mas eu quero deixar para cada um de nós nessa tarde. Mateus capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele ao tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu vou continuar mais para frente, mas eu quero deixar uma palavrinha sobre esse texto aqui, sobre o versículo, capítulo 4. Aqui a palavra de Deus, meus irmãos, fala que Jesus Cristo, quando começou o seu reinado, quando aqui começou o trajeto da vida dele, para ele pregar para a multidão, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, o que eu vejo que hoje, muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem ir para o deserto. O que eu vejo hoje, meus irmãos, muito querem ser chamado, mas não querem ser escolhido. Como assim? Muitos querem ir para a igreja, muitos querem receber a unção, mas não querem ser tentado, não querem chegar até o deserto, não quer ir para o deserto. A Bíblia é bem clara e fala aqui que Jesus, ele foi levado ao deserto. Irmãos, povo de Deus, é no deserto que nós recebemos a aprovação. E muitos aqui, muitos na terra, eles querem as coisas fáceis. Eles não querem ter luta, eles não querem passar adversidade. Será que nós somos melhor que Jesus? Hein, povo de Deus? Será que nós somos melhor que o Mestre? Que Jesus de Nazaré? Será que nós somos melhor que Ele? Se Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, eu e você vamos ser tentados todos os dias também. Nós vamos ser tentados. Mas tem muitos que não querem. Muitos querem a unção, querem o cargo, mas não querem exercer. Para receber o cargo, tem que ir para o deserto. Para receber a unção, tem que ir para o deserto. Muitos querem ir para a igreja, mas não querem evangelizar. Muitos querem ser chamados para um cargo no ministério, mas não querem visitar as almas, né? Hoje o povo está acomodado. As igrejas hoje se acomodaram. Eu não estou aqui para bater em igreja nenhuma, mas infelizmente se acomodaram. Hoje você não vê mais as igrejas na rua aí, visitando o mendigo, visitando o andarilho, né? Hoje você não vê mais isso. São poucos que fazem isso. E a Bíblia aqui fala, meus irmãos, que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Meus irmãos, sabe por que muitos vão para o deserto e não aguentam? Sabe por que muitos vão para o deserto e não recebem a vitória? Porque não jejuma, não ora, não busca Deus, não faz a vontade de Deus. Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ele jejuou dia e noite.
Hoje o povo não quer pagar o preço. Hoje o povo não quer pagar o sacrifício. O povo não quer ir para o deserto, né? O povo hoje quer aceitar Jesus, quer se acomodar em casa. Se a esposa não for para o culto, ele não vai. Se o esposo não for para o culto, ela não vai. Ô meus irmãos, que crente que somos nós? Que povo que nós somos? Somos seguidores de Jesus? Ou o que somos? A Bíblia diz que a salvação é individual. A salvação é individual. Marido não salva a esposa não salva o marido, não salva o filho, não salva a filha. E muitos não querem ir para o deserto por causa disso. Muitos querem ter o cargo. Muitos querem dizer que são evangélicos, mas não querem fazer a obra de Deus. A Bíblia é bem clara quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos estão dando prioridade para o trabalho. Muitos estão dando prioridade para o casamento. Muitos estão dando prioridade para a família. Mas não estão dando prioridade para Deus. A Bíblia é bem clara. Nós temos que buscar em primeiro o reino de Deus, dos céus, e a sua justiça. E as demais coisas Ele acrescentará. Ou seja, né, se nós buscar Deus, se nós buscar a sua justiça, Ele vai nos saciar do pão, da água. Ele vai abastecer os nossos lares. Ele vai nos manter em pé. E, meus irmãos, muitos estão indo para o deserto sem oração, sem jejum. Aí não aguenta a seta, não aguenta as pedradas, acabam voltando. E a Bíblia diz aqui que chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele respondendo disse: está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está vendo, meus irmãos? Não é dessa terra que nós merecemos as coisas, nós merecemos do céu. É de Deus. É por isso que o Senhor fala, está escrito, nem só do pão viverá o homem. Não é só do pão, não é só do trabalho, não é só da casa, não é só dos bens materiais, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, meus irmãos, muitos não querem. Se Jesus foi tentado, foi levado no deserto, por que eu e você não temos que ir para o deserto? Por que eu e você temos que receber a bênção, a vitória sem a luta? Por que eu e você temos que ser melhor que Jesus? Se ele foi tentado, nós vamos ser tentados também. Só que muitos não estão conseguindo chegar até o final. Por quê? Porque não estão resistindo, não tem resistência, não ora, não jejua, não busca, né? Se mata o dia todo trabalhando. No dia de culto, não vai no culto por causa que diz que o corpo está cansado, a mente está cansada, porque a esposa não quer ir no culto, o esposo não quer ir no culto. Então, meus irmãos, isso aí o diabo tem colocado comodismo nas pessoas. As pessoas têm se acomodado fácil. Eu lembro que antes de Deus me libertar, eu lembro que a minha esposa, ela sempre foi da igreja, sempre foi da igreja. Eu, porém, não queria ir para a igreja, mas mesmo assim nada segurava minha esposa em casa. Ela ia para a igreja buscar pela minha vida. Ei, meu irmão, minha irmã, se o teu companheiro não quer ir para o culto, vá você. Se a tua companheira não quer ir para o culto, vai você. Se a tua esposa, teu esposo não quer ir para o culto, vai você. Faz você a tua obra, a tua parte com Deus. Será que a tua esposa vai tirar a tua salvação? Será que o teu esposo vai tirar a salvação da tua alma? Hein, meus irmãos? Hein, povo de Deus? Hein? Então, meus irmãos, é por isso que o povo, hoje tem um povo fraco aí. Tem um povo fraco porque não quer ir para o deserto. Não quer ir para o deserto, né? Muitos aceitam Jesus, não querem ir para a igreja. Vão para a igreja quando dá na ideia, quando a água bate no pescoço, quando aperta o abastecimento da comida em casa, daí se lembra da igreja, se lembra de Jesus. Ei, meus irmãos, tem que se lembrar de Jesus todos os dias. A Bíblia diz: tão com bom suave que todos vivem em união. É tão bom um dia que tem o culto, né?
né, que dá sede, dá o temor naquele crente, naquela crente, dela ir para o culto. Mas tem muitos que não tem mais o temor. Tem muitos que se acomodaram fácil. Tem muitos que chegam no dia do culto, porque o fulano não vai, eu não vou. Porque eu estou com dor no corpo, eu não vou. Deus entende, Deus sabe de todas as coisas. Ei, meus irmãos, Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele não olhou para o tempo, ele não olhou para a dor, ele não olhou para o peso, ele não olhou para os pregos. Quando Jesus foi entregue nas mãos dos homens, quando ele foi crucificado por mim e por você, ele não desistiu, ele não murmurou, ele não pensou duas vezes, ele continuou a sua caminhada. Por quê? Porque ele sabia que ele insistindo naquela caminhada, ele ia receber uma bênção grande do Pai. Qual que foi a bênção que ele recebeu? O céu, o trono, a graça. Sabe, se você parar na igreja, você vai ficar fraco na fé. Tem muitos aí que falam, eu sou a igreja, eu não preciso estar no ministério. Se você não precisa, amém. Mas se você não precisa estar no ministério, deixa a tua esposa estar. Deixa o seu esposo estar, deixa os teus filhos estar no ministério. Não fica julgando as placas, não fica julgando os ministérios. Não fica querendo falar, reverter as palavras da Bíblia, né? Se você não está satisfeito com as igrejas, não fica jogando palavras contra para desanimar um povo aí. Se você consegue congregar em casa, amém para você, que Deus te abençoe. Mas tem muitos que não conseguem, tem muitos que o inimigo ilude ele. Ele diz que vai congregar em casa, ele não ora mais, ele não jejuma mais, ele não dobra o joelho, né? Ele não visita o irmão, parou de congregar, mas a obra não pode parar. Você pode parar de congregar, mas você tem que continuar sendo aquele crente, tem que continuar sendo filho de Deus. Você pode parar de ir no ministério, mas você não pode parar de buscar as ovelhas, buscar as almas. Então, meus irmãos, o povo hoje se acomodou de uma forma que falou em deserto, falou em luta, falou em ir para a igreja, falou em ir para o culto, né? A Bíblia, pode ver, os próprios crentes não vão mais para a igreja. Hoje nos cultos, né? O ministério, abriu o ministério faz pouco tempo aí, tem vindo pessoas, a maioria das pessoas são pessoas que não são crentes. Os crentes mesmo se acomodaram. Os crentes mesmo deixou o inimigo entrar na mente, entrar na vida. Trocou Jesus pela vaidade. Trocou Jesus por uma televisão. Trocou Jesus pelo esmalte, pelo batom, corte do cabelo, pintura no cabelo. Trocou Jesus pela calça comprida. Ah, mas pastor, as vestes não vai salvar o homem, a mulher não salva. Mas as vestiduras mostram quem realmente é filho de Deus. As vestiduras mostram realmente quem é um servo de Deus. Então, o povo hoje trocou Jesus pelo mundo. Trocou Jesus pelo lazer. Tem muitos hoje que preferem de não ir para um culto, mas ir para a roda do escarnecedor, para um aniversário, para uma festa. Ah, mas é minha família. Eu tenho que visitar minha família enquanto é vivo. Visita primeiramente Jesus, que Jesus Cristo vai dar salvação para a tua família. Porque se muitos se ocupar com as coisas desse mundo, muitos não vão ver a glória de Deus. Muitos naquele grande dia vão estar ocupados no trabalho demais. Ah, pastor, está mandando eu largar do trabalho. Não estou falando isso. Eu estou falando que primeiramente você tem que buscar o reino de Deus. O seu trabalho é Deus que vai guardar. Eu, graças a Deus, eu tenho feito a obra do Senhor. Eu tento buscar primeiro o reino de Deus. E graças a Deus o Senhor não deixa faltar o meu trabalho, não deixa faltar alimento, não deixa faltar comida. Porque primeiro tem que buscar o reino dos céus. E você tem que pedir para Deus um emprego digno para você. Um emprego que seja digno. Seja digno, né? Não adianta você querer um serviço que não seja de Deus. Você tem que buscar um trabalho, pedir para Deus te botar um trabalho nas tuas mãos, seja um trabalho digno, honesto. Meus irmãos, povo de Deus, esse é o deserto. Muitos não querem entrar no deserto por quê? Muitos não querem entrar no deserto porque no deserto tem que largar o batom. Muitos, quando entram no deserto, tem que largar o brinco, o piercing. Tem que largar a tatuagem. Ah, mas eu tatuei Jesus Cristo no corpo. Mas eu te pergunto uma coisa, onde é que na Bíblia está que Jesus Cristo mandou nós lapidar o corpo, pintar o corpo, tatuar o corpo?
Se no livro de Levítico diz, nem pelos mortos darei golpe em vossa carne e ferirei o seu corpo, eu sou o Senhor. Jesus trouxe eu e você na terra limpo. Jesus trouxe eu e você como ser humano, por isso que a Bíblia diz que ele fez o homem à semelhança de Cristo. Ele fez nós à semelhança de Cristo. Ele não fez nós para andar pintado no mundo igual um palhaço, todo pintado, todo rebocado, todo cheio de pendurico, igual um pinheirinho de Natal, que, como diz. Não foi isso que Deus trouxe nós para a terra. Deus trouxe nós para nós ser santo, santificado. Deus trouxe nós para nós ser exemplo para o mundo. Ser exemplo para o mundo, né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz assim, diz mais assim, ó. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Quantos que o diabo está tentando a vida de muitos aí? E eles estão dando ouvido. Estão dando ouvido. A Bíblia fala, a Bíblia fala assim, que nós temos que fugir do mal. Fugir da presença do inimigo. Fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir dele, né? Nós temos que obedecer somente Deus. Somente o Senhor, né? Lá no livro de Tiago, no livro de Tiago tem uma passagem, meus irmãos. No livro de Tiago, Tiago capítulo 4, tem uma passagem da Bíblia. Tiago capítulo 4, glória a Deus, aleluia. Oh, graças a Deus. Tiago bem no final. Tiago capítulo 4, no 7, diz assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá. Tem que ser sujeito a Deus. Tem que ser sujeito à palavra do Senhor. Tem que resistir o diabo. Resistir o pecado, meus irmãos. Qualquer coisinha o povo hoje tá brigando. Qualquer coisinha o povo hoje tá irado, não fala com o irmão, não fala com o pastor, não responde mais, vira o bico. Ei, meus irmãos, tem que ser sujeito a Deus, não ao diabo. Tem muitos que estão sendo sujeitos ao diabo, que estão fugindo de Deus. Então seja sujeito a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá. Quando o mundo vem com o prato saboroso demais para você, nega ele. Nega o prato que parece muito enfeitado. Pega aquele prato simples, mas aquele prato simples é de Deus. E ele tem um alimento fervoroso que vai saciar tua alma. E muitas das vezes aquele banquetão vai deixar você vazio por dentro. Vai deixar você com fome igual. Então temos que ser sujeito a Deus, resistir o diabo e ele vai fugir. Ele foge. Ele foge porque ele não aguenta a pressão do Espírito Santo. Ele não aguenta Deus. E a Bíblia diz bem assim, meus irmãos, para finalizar. A Bíblia diz, olha, presta bem atenção nessa palavra, foi a palavra que mais me chamou a atenção. Novamente o levou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostraste e me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Olha o que Jesus fez aqui. Jesus teve aqui o poder, foi lhe dado aqui uma oportunidade dele receber todo mundo. O inimigo queria enganar a mente do mestre, queria enganar o Senhor, oferecendo todos os reinos. Só que Jesus aqui, ele estava no jejum, estava na oração. E ele deu na cara do diabo. Ele falou, sai daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ei, meu irmão,
Quantos que muitos não estão mais servindo a Deus? Quantos que muito foi oferecido, pinta a unha, ela pintou, corta o cabelo, ela cortou. O irmão faz um desenho na barba, ele fez. Faz uma tatuagem, faz aonde faz e faz para todo mundo ver, faz do lado do pescoço, faz no rosto, faz na testa. E ele fez. Ele abriu mão das coisas do reino de Deus para pegar as coisas do mundo, porque é tudo fácil, tudo muito fácil, tudo para alegrar a carne, o ego, tudo para alegrar o ego, né? O mundo tem oferecido para o povo de tudo hoje, tem oferecido a TV de plasma. Hoje tem a TV de plasma, LCD, uma coisa assim, aquelas fininhas, grandona. Ah, uma televisão de 7, 8 mil reais, vou ganhar de presente uma. Ah, não faz mal, vou colocar na minha casa. Tá colocando o diabo dentro da casa, tá colocando a maldição na sua vida. E ele pega as coisas do mundo, por quê? Por causa de um valor simbólico. Mas Jesus Cristo recusou tudo aquilo do diabo ali, tudo. O reino que o diabo queria oferecer para ele, né? Ele recusou tudo e continuou na santidade. Continuou obedecendo o papai. Ali ele não teve nada naquele momento do reino, mas ele ter obedecido a palavra, hoje ele está na glória. Hoje ele está no trono da graça com o Pai. Sabe por quê? Vale a pena renunciar hoje o mundo, meus irmãos. Vale a pena largar mão do futebol. Vale a pena parar de jogar bola. A Bíblia fala na palavra porfia, que essa palavra semelhante a essa não herdará o reino de Deus. Porfia quer dizer competição, disputa. E isso está relacionado aonde? A futebol. Então o futebol não é de Deus. Não adianta ficarem ouvindo pregação de pessoas aí, de pastores, dizendo que é um esporte que faz bem para o corpo, para a alma. O que faz bem para o corpo, para a alma é palavra de vida eterna, é salvação, é palavra de doutrina, é a verdade. É isso que faz bom para o corpo. Esse que é o exercício para a alma, palavra de Deus. E Jesus Cristo aqui negou tudo aqueles reinos naquele momento. Negou tudo aquilo ali, mas para pegar coisas maiores lá na frente. Então, meus irmãos, aproveite a oportunidade. Aproveite. Hoje ainda tem igrejas aí que prega a doutrina. Hoje ainda tem igrejas que pregam essa doutrina. Eu não vou abrir mão dessa doutrina. Eu vou pregar contra todo o que está de pecado na Bíblia. Vou pregar, vou continuar pregando. Se não quiser vir no ministério, não tem problema, mas eu não vou abrir mão dessa palavra. Eu não vou abrir mão, sabe por quê? Porque eu quero que você seja salvo. Eu não quero enganar ninguém. Não quero ficar iludindo o povo, para naquele grande dia, nem eu daí não subir para o céu. Então, Jesus Cristo aqui abriu mão de tudo. Por isso, meus irmãos, que aquele que entrar no deserto, tem que abrir mão das coisas. Né? Muitos, né, querem entrar no deserto. Ah, mas eu não posso largar meu trabalho eu ganho bem, ganho uma fortuna. Mas eu pergunto para você, está sobrando algum dinheiro dessa fortuna? Você está se alegrando? Você está aproveitando tudo? Ou você está ganhando bem, mas não está te sobrando nada? Então é melhor você ganhar um pouco com Deus, mas Deus te dá uma vida estabelecida. O bom é você ganhar o pouco, né? E a tua vida está no altar. Naquele grande dia, né? Na terça-feira tem culto, na quinta tem culto, na sexta tem culto. Você está lá no culto, glorificando a Deus, dando glória. Ah, mas o meu trabalho às vezes causa alguns imprevistos, tem reunião, alguma coisa. Fala com o teu patrão. Fala com o teu patrão, diz assim, ó, eu sou evangélico. Eu sou evangélico e eu estou na terra e ainda tenho a oportunidade de cultuar a Deus. Tem como o senhor não fazer reuniões em tais dias? Aí você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Por mais que o patrão seja ruim, por mais que ele tenha o coração duro, Deus vai tocar no coração dele. E naqueles dias, naquelas datas de culto, né, ele não vai colocar nada. Porque ele vai respeitar a tua decisão, ele vai respeitar o teu caminho, a tua caminhada com Deus. Então, meus irmãos, é muito simples nós viver uma vida com Cristo hoje, é muito simples. É muito simples, né? Eu sempre falo, o barco pode estar furado, pode estar sem o soalho, mas Jesus estando dentro dele, o barco não afunda, o vento não derruba, né? A maré não tira de circulação. Não adianta o barco ser dos melhores, não ter Jesus dentro. O primeiro raio que cair, rachar o barco no meio.
a primeira inundação que der, né? O primeiro levanto da maré, engolir o barco, não adianta. Então, meus irmãos, hoje ainda dá tempo de você se voltar aos pés do Senhor. Ainda dá tempo. Você que está irada, minha irmã, você que se irou, não se ire. Não se ire desse jeito. Não pare de falar com as pessoas. Isso não é de Deus. Sabe por que não é de Deus? Eu sempre lembro do ladrão da cruz. O ladrão da cruz tinha, Jesus, o Senhor tinha vários motivos para nem mesmo olhar para ele. Mas Jesus não fez isso. Então por que você vai cheirar? Por que você não responde o teu pastor? Por que você não responde o teu irmão? Por que você vira a cara para ele? Por que qualquer coisinha fica bicudo, fica bicuda? Qualquer coisinha já não vai mais no culto, já não vai mais na igreja? Vai mudar alguma coisa? Para Jesus não vai mudar nada. Só vai mudar para você. Você vai acabar perdendo a benção. Eu sempre falo uma coisa. Eu e você podemos parar de ir na igreja, parar de ser servo, parar de obedecer. Né? Nós só temos a perder. E Jesus nunca vai perder. Eu, sem Jesus, não sou nada. Jesus sem eu, continua sendo mestre. Continua sendo o Senhor dos senhores. Fica com essa palavra nessa tarde para você. Fica nessa palavra. Se você está no deserto, continua. Ah, pastor, não está fácil, continua. É porque Deus vai tá te provando e Ele vai te dar uma grande bênção. Continua negando o mundo. Continua negando a joia. Continua negando a televisão. Continua negando o batom. Continua negando os brincos. Continua negando todas essas coisas do mundo. O salto alto. Continua negando a sensualidade. Continua negando o adultério, a fornicação. Né? Os namorados aí, vocês que são namorados, não fiquem fornicando. A Bíblia diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus também. São essas palavras, são essas mensagens que não prego mais no dia de hoje. Mas eu prego. Eu prego porque está na Bíblia. Eu prego porque eu quero que você seja salvo. Né? Antigamente era pregado. O namorado não podia chegar perto da namorada. Hoje não. Hoje eles dormem junto. Hoje ela amanhece na mesma casa, na mesma cama. Isso não é de Deus. Já pensou? Né? Deus, já pensou? Vocês já viram falar no tempo da arca? Muitos bebiam, comiam e davam-se em casamento. Eles mesmos se casavam, eles mesmos dormiam. Mas até que veio a arca, foi construída a arca e tudo aquilo acabou. Só ia entrar na arca quem tivesse com a vida no altar. Assim vai ser a volta de Jesus, meus irmãos. Jesus vai voltar e só vai buscar aqueles que são santos. Só vai buscar aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus. Não adianta querer viver no boteco. Jesus não vai bater no ombro de ninguém no boteco e dizer, vamos, meu filho, para casa. Jesus não vai parar na roda do escarnecedor, fazer cada um olhar para ele e dizer, vamos para casa. Não. Vai ser automático. Aquele que estiver negando o mundo vai ser salvo. Aquele que estiver amando o seu próximo vai ser salvo. Aquele que tiver, ainda que ele esteja no deserto, sendo aprovado, ele vai para casa. Povo de Deus, vamos para casa com Jesus? Vamos para casa? Vamos para casa com o Mestre? Deus me tocou nessa palavra hoje. Eu creio que essa palavra aqui vai servir para alguém. Fica com essa palavra. Se Jesus foi tentado, se o Senhor foi tentado, por que eu e você não podemos ser tentados? Ah, mas pastor, é luta muito grande. Não é grande não. É você que está tornando a luta grande. A luta não é grande, porque a Bíblia diz que o Senhor não dá um fardo que cada um não consiga carregar. Então pega essa luta, abraça essa luta, continue em frente, para você largar ela lá na frente e pegar a tua vitória. Abraça essa luta, pega essa luta, agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa luta, porque eu sei que nessa luta vai vir uma vitória grande. Não desanima, não olha para um lado, não olha para o outro. Eu sempre vou falar mais uma vez, se a tua esposa não quer ir para a igreja, vá você. Se o teu esposo não quer ir para a igreja, vá você. Não queira acompanhar ele e ela no mesmo desenfreamento, porque se ele não quiser nada com Deus, ela não quiser nada com Deus, você vai ficar junto com ela. A salvação individual. Busque o Senhor. Será que o Senhor vai olhar lá de cima e vai ficar triste com você, meu irmão? Ele vai ficar triste com você, minha irmã. Ele vai ver, ele vai olhar assim e diz, eu creio que eu vejo nos olhos espirituais Jesus, assim, o Senhor, né, naquele pensamento dizendo, eu dei a vida por ele, mas ele não está dando por mim. Eu dei a vida por ela, mas ela não dá por mim.
Por causa dele, ela não quer ir cultuar. Por causa dela, ela não quer ir cultuar. Ô, meus irmãos, povo de Deus, está na hora de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Muda, muda. Tem pessoas, né? Tem muitas almas aí que querem tanto voltar para Jesus. Você está recebendo acompanhamento. Deus levantou um profeta para te ajudar, para ajudar vocês, ajudar a família. E você não está dando oportunidade, abraçando essa oportunidade. Tem muitos ao teu redor que quer compromisso com Deus. Por isso que a Bíblia fala: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pega, abraça essa oportunidade. Abraça, abraça. Cuida da tua coroa, para que alguém não venha na tua frente e pegue ela. Cuida. Sabe como? Sabe como? Se você não cuidar do teu lugar, se você não cuidar da tua vida espiritual, Deus vai tocar lá no mendigo, no andarilho, no fumador de pedra, no maconheiro. Vai levantar ele vai fazer a obra com amor. Quantos que tem chamado hoje? Quantos que já foi falado que tem um chamado de obreira na casa de Deus? Quantos que tem chamado de tesoureiro para cuidar da administração da igreja, do ministério? Às vezes ele debocha, ele dá risada, acho que é coisa, loucura do pastor. Sabe por que acontece isso? Ele não tem mais temor de Deus. Perdoa a palavra, meus irmãos. Você, irmã, não tem temor mais de Deus. Se foi te entregado uma revelação e você não acredita, você não tem mais temor de Deus. Está na hora de você abrir teu coração e deixar Jesus entrar na tua vida. Sabe? E você que tem um talento, você que tem um dom chamado, ou você executa ele hoje, ou naquele grande dia, Deus, o Senhor, ele vai requerer, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. E daí naquele dia não é comigo, não é com os pastores, não é com ninguém, é com Deus. Então não é mais momento de olhar para um lado e nem para o outro. É momento de servir a Jesus, de servir a Cristo. Tá bom, meus irmãos? Estou aqui ainda no monte, né? Aqui tem bastante pernilongo, né? Hoje está bem quente aqui, né? Então, fica com essa palavra, povo de Deus. Você que tem um chamado, você que é escolhido, execute. Execute o chamado para a tua vida. Execute, muda. Muda o trajeto da tua vida. Você ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo. Larga as coisas do mundo e agarra as coisas do céu. Porque o mundo e a sua concupiscência vai ficar. Vai queimar. Mas a palavra de Deus vai continuar. Vai continuar, e depois que o Senhor buscar a cada um que merecer aqui na terra, a palavra ainda continua lá no céu. Lá vai continuar. Lá vai continuar. Lá nós vamos continuar. Lá nós vamos continuar lá, né? Nós vamos ver como os anjos, diz a palavra, né? Como os anjos. E aliás, de tudo que vai permanecer mesmo lá em cima é o louvor. E quantos que tem o dom do louvor, não adora, não canta. Só quer cantar música mundana. Só quer cantar música aí sentimentais, né? Então, obedeça a voz de Deus. Deus te deu um dom, um talento. E naquele grande dia o Senhor vai requerer o talento. Então, povo de Deus, fique com essa passagem. Se Jesus foi tentado, eu e você temos que ser. Nós não somos melhor que Jesus. Não somos melhor que Ele, não. Fique tontos com essa palavra. Eu quero fazer um instante de oração pela tua vida, pela tua família. E eu creio que Deus vai alcançar cada um. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Espírito Santo de Deus, alcança a família, alcança os familiares, alcança essas vidas. Alcança, Espírito Santo, toca do alto da cabeça, toca nos lares, toca na vida espiritual. Espírito Santo de Deus, alevanta aquele que caiu, alevanta, meu Senhor da glória, aquele que caiu nas drogas, aquele que caiu na bebida. Ô Espírito Santo de Deus, coloca novamente temor, Espírito Santo na vida desse homem, dessa mulher. Deus poderoso, Pai querido, Pai amado, abençoa cada um, abençoa poderosamente. Visita, meu Pai, visita nos hospitais, visita, Espírito Santo nos trabalhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama sobre essa vida, sobre essa casa, bênção sem medidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Povo de Deus, se você que parou para ouvir o vídeo, se você quiser conversar comigo, você pode deixar teu telefone aí, que eu entro em contato através do WhatsApp. Se você quiser uma oração especial, deixa o teu contato e deixa o teu número, deixa na mensagem aí, né? Você que se afastou, você precisa do acompanhamento,
precisa de uma ajuda, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para acompanhar, eu estou aqui para ajudar você levantar, para as almas se levantar e para nós guerrear nesse mundo, para nós ir rumo ao céu. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, igreja!